Meus irmãos, nós começámos hoje a ler o discurso das parábolas no Evangelho de São Marcos. Ocupa o capítulo 13 e é, de facto, um discurso central no Evangelho, no primeiro evangelista. Vamos ouvir 7 parábolas. Esta que ouvimos hoje, a parábola do semeador, depois a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, do fermento, do tesouro, no tesouro escondido no campo, da pérola preciosa e a parábola do trigo e do joio. E a parábola, essa já tinha dito, a parábola da pesca. O pescador que vai à pesca e na rede vem toda a espécie de coisas boas e coisas que não prestam, mas na praia é que as coisas são escolhidas. Esta solidariedade entre os homens e as outras criaturas, que se manifesta também nas parábolas de Jesus, a partir destes exemplos simples da vida da pesca, ou da vida agrícola, ou da farinha fermentada, Nosso Senhor tira ensinamentos preciosos para esta criatura especial que é o homem. Também a primeira leitura nos fala é uma leitura do terceiro Isaías e fala-nos precisamente da água, da chuva que não volta à sua origem sem ter fecundado a terra. Assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito no nosso coração. Se nós abrirmos o nosso coração a Deus. E este tema tão bíblico, tanto no Antigo Testamento, como vimos, como no Novo Testamento, este tema da solidariedade entre as criaturas, entre o homem e as criaturas, é magistralmente tratado por São Paulo na segunda leitura. Nós temos estado a ler esta carta de São Paulo aos Romanos já há alguns domingos. Ainda no domingo passado, São Paulo nos dizia que pelo nosso batismo nós só temos uma opção a tomar, é viver segundo o Espírito. Se porventura continuássemos a viver segundo a carne, então estávamos a recusar a graça do batismo. E hoje São Paulo lembra-nos que o pecado original, o pecado dos nossos primeiros pais, estabeleceu uma desordem enorme entre as criaturas, entre o homem e as outras criaturas, entre as outras criaturas entre si também, e entre as outras criaturas e o homem. O pecado original tem, de facto, consequências gravíssimas. Deus entregou ao homem para que o homem cuidasse delas todas as outras criaturas. Mas por causa do pecado original, o homem quis apoderar-se das outras criaturas, quis servir-se delas, quis explorá-las para que dessem lucro e para que o enriquecessem.
E isto estragou esta relação de confiança entre o homem e as outras criaturas. E, por sua vez, Deus também permitiu que as criaturas se vingassem do homem. Como está a acontecer, não é? Como está a acontecer. Nosso Senhor permite, para nosso bem, naturalmente, para que nós aprendamos alguma coisa, que a natureza esteja a voltar contra nós. E nos chama a atenção para o estado em que decorria a nossa vida. Mas apesar desta desordem, a nossa fé e a nossa esperança funda-se no mistério da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo redimiu-nos e aquilo que Deus faz é para sempre. Nós, no meio desta desordem, no texto bíblico, no texto grego, percebe-se muito bem aquilo que São Paulo quer dizer. Até as criaturas se põem em bicos de pés e ficam com o pescoço tenso para verem para além do horizonte o momento em que esta situação terminará e voltará à ordem e voltará à harmonia. E desta ansiedade participa o próprio homem. Nós experimentamos nesta situação a dor. Gememos interiormente, diz São Paulo. A dor que sentimos faz-nos gemer. Mas este gemido causado por esta dor não é aquele gemer, quase um estrebuchar próprio dos moribundos. Não são as dores que anunciam o fim, mas são, como diz São Paulo, como as dores da maternidade. A mulher passa por elas para depois ter nas mãos uma nova criatura. E é isto que nós sabemos que vai acontecer. Passamos pela dor, gememos, mas a nossa esperança não é abalada, porque sabemos que o nosso Deus não falha. E vem aí tempos novos, vem aí uma nova criatura. Qual é a nossa responsabilidade? É procurarmos viver segundo o Espírito. E como é que nós podemos viver segundo o Espírito? Acolhendo a palavra de Deus e deixando-nos transformar por ela. Esta primeira leitura do terceiro Isaías, podemos situá-la historicamente. O terceiro Isaías anuncia ao povo o regresso à terra prometida, para muito breve, e a palavra que ele anuncia é uma palavra que vem de Deus e que, portanto, é para cumprir. E ele fala desta realidade com este exemplo espantoso: a água da chuva e a neve que descem do céu, mas não voltam à sua origem sem terem cumprido a sua missão. E assim é a palavra de Deus. Simplesmente com a natureza as coisas funcionam naturalmente, não é? É só Nosso Senhor fazer vir a chuva que naturalmente rega as plantas e rega a terra e tudo começa a trabalhar no sentido da semente ser germinada e surgirem os frutos. Não logo, todas as coisas demoram o seu tempo, mas a seu tempo virão os frutos
No que diz respeito ao homem, Nosso Senhor manda a semente, mas é pedido ao homem que abra o seu coração a essa semente. Só se nós consentirmos é que a palavra de Deus, entrando pelo ouvido, chega ao nosso coração e fecunda o nosso coração e torna-o capaz de ser trabalhado pela palavra, de modo a que nós possamos dar frutos, de modo a que, vivendo segundo o Espírito, apreciemos a consumação de todas as coisas em Cristo. Nosso Senhor, no Evangelho, fala de 3 terrenos mais um. E dá claramente a entender que a pressa é sempre má conselheira. Nós, sem abrandarmos na nossa esperança, temos que nos habituar a esperar. Aquela semente que cai no terreno rochoso germina, mas não ganha raízes e por isso seca. A semente que cai no terreno cheio de espinhos germina, mas logo é abafada pelos espinhos. É preciso não ter pressa, Mas Nosso Senhor começa por falar desta semente que cai em terreno calcado, à beira do caminho. Essa é que não penetra na terra, essa é que não germina, essa é logo comida pelos pássaros. O que é a terra? O que é esta terra calcada? Olha, é o coração de tantos homens e tantas mulheres nossos contemporâneos. É o estado do coração que se fecha à presença de Deus. É um terreno absolutamente impermeável à palavra. Qual é que é o terreno cheio de pedregulhos, com alguma terra, mas com muitos pedregulhos, em que a semente cai, germina, mas porque não tem raízes, mal vem um bocadinho de sol, logo seca. É o terreno, é o coração daqueles que vivem de entusiasmos. Estamos fartos de assistir a isto, né? Gente que vai a um retiro, que vai a um curso, que ouve uma pregação e fica entusiasmado, mas depois vem a vida e varre daquele coração essa emoção que experimentou. No Evangelho narra-nos a história daquela mulher que estava embasbacada a ouvir Cristo pregar. E às tantas não se conteve e disse: bem-aventurados os peitos que te amamentaram. Tal não era o entusiasmo desta mulher. Parecia que ia mudar o mundo. Parecia que ia seguir Nosso Senhor para sempre. Mas o Evangelho não fala mais nela. Foi um entusiasmo que veio e que foi. O coração de muitos é como este terreno cheio de espinhos. Pessoas que não conseguem libertar-se das suas preocupações. Por falta de confiança em Deus, estão preocupadas com tudo. Não apenas com o problema que hoje a vida nos traz, mas com o problema que eventualmente a vida nos vem trazer. Passam a vida submergidos
por problemas, uns reais, outros inventados, como se Deus não fosse o Senhor da história. Gente espiritual, gente que até é capaz de escutar a palavra de Deus, mas logo essa palavra é abafada pelas preocupações da vida. De facto, as pessoas preocupadas estão antecipadamente ocupadas, têm o coração cheio de coisas. A palavra de Deus mal consegue lá entrar, e se entra um bocadinho, é logo submergida por todas as preocupações. Finalmente, o quarto terreno, o terreno cuidado, onde a palavra cai e o torna ainda melhor, onde a graça de Deus pode trabalhar à vontade. Pois se dá 100 por 1, ou se dá 60 por 1, ou se dá 30 por 1, isso são pormenores, não é? O que é importante é dar fruto, é dar fruto. Como referi no início da nossa celebração, nós celebramos ontem São Bento e havemos de celebrar, se Deus quiser, no próximo sábado, numa missa que também será transmitida no sábado às 4h15, o nosso São Bartolomeu dos Mártires. Dois homens que acolheram a palavra de Deus e se deixaram de trabalhar pela palavra. São Bento, morreu em 570, já vamos para os 1500 anos. E os seus frutos continuam aí. O São Bartolomeu dos Mártires é mais recente. Celebramos há 5 anos os 500 anos do seu batismo aqui, nesta igreja. Mas os seus frutos continuam também evidentes. Um homem que amou a igreja, sofreu pela igreja, aplicou as reformas do Concílio de Trento, escreveu, ensinou, e os seus ensinamentos continuam perfeitamente atuais. Que São Bento e São Bartolomeu dos Mártires intercedam por nós, de modo a que saibamos cuidar do terreno do nosso coração, para que a palavra de Deus possa também dar fruto em nós.